Minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos à nossa Universidade. Em nome do Sr. Reitor, agradeço a vossa presença e tenho a honra de declarar aberta a cerimónia comemorativa do Dia da Universidade da Madeira, dia 6 de maio. Gostaria, enfim, de os convidar a guardarmos um minuto de silêncio em memória do nosso docente, professor Celso Caires, e de vos transmitir que esta cerimónia será, em primeiro lugar, uma justa homenagem ao docente, ao artista e ao amigo que foi o professor Celso Caires, que foi também o autor da medalha comemorativa dos 25 anos da Universidade da Madeira. Muito obrigada. A sessão decorrerá da seguinte forma. Em primeiro lugar, ouviremos a oração de sapiência proferida pelo professor Pedro Telhado Pereira com o tema Mudar o Fado. A segunda intervenção estará a cargo do presidente da Associação Académica, o aluno João Francisco Batista. Seguidamente, teremos a intervenção da senhora administradora da Universidade da Madeira, a mestre Susana Teles. Fará a última intervenção desta cerimónia o senhor reitor da Universidade da Madeira, professor José Carmo. Na segunda parte da cerimónia, terá lugar a entrega das medalhas aos funcionários e docentes que detêm ou completam neste ano 25 anos de serviço na UMA. Neste momento, toma a palavra o professor Pedro Telhado Pereira. Excelentíssimo Senhor Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelência, Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira, em representação de Sua Excelência, o Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Senhor Bispo do Funchal, Excelência Reverendíssima, Excelentíssimo Senhor Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira, Magnífico Reitor, Excelentíssimo Presidente do Conselho Geral, Excelentíssima Senhora Administradora, Excelentíssimo Senhor Presidente da Associação Académica, demais autoridades académicas, civis, religiosas e militares e restantes ilustres convidados, Excelentíssimos funcionários docentes e não docentes, Excelentíssimos alunos, minhas senhoras e meus senhores, meus amigos. Quando foi pedido para fazer a oração de sapiência, eu pensei, a oração é um ato de fé. E um ato de fé, temos que acreditar em algo. Eu acho que o que eu acredito é que vamos mudar, ser capazes de mudar o nosso fado. E para isso eu começo, antes mesmo de entrar na nossa oração, com este ato de fé, de acreditar, dar uma boa notícia à Universidade da Madeira, que faz hoje 25 anos, é que eu fui ver o ranking das universidades na área que eu pertenço, que é na área da economia, e há em duas sub-áreas da economia, que nós somos a universidade que tem mais citações no Easy Web of Knowledge Citation, por isso jornais de referência, na área da economia do trabalho e na área da economia da educação. Por isso, o que eu vou falar em três partes nesta pequena oração, não pensem que eu vou fazer uma grande oração muito longa, porque eu acredito nas pequenas orações feitas com muita fé e por isso vamos olhar para o problema da educação em Portugal. Eu, quando regressei a Portugal, depois do meu doutoramento em 1986, e como sabem eu fiz o meu doutoramento na economia da família, comecei-me a interessar pelo problema do mercado de trabalho.
e apresentaram uns dados, que eu vou apresentar aqui a seguir, eram uns dados que eu trabalhar, que vinham de uma fonte que é os quadros de pessoal, que quem conhece os dados em Portugal, uns dados que os vários ministérios, ou do emprego, ou do trabalho, portanto, como é que se chama o ministério que tem essa tutela no quadro do governo, recolhe todas as entidades privadas que têm mais do que um funcionário. E para a minha surpresa, quando eu peguei nos dados de 1982, quando eu comecei a ver, reparei que quase 60% do pessoal que trabalhava em Portugal e estava na minha base de dados tinha 4 anos de educação ao menos, o que para mim era estranhíssimo, porque a maioria das pessoas que eu conhecia eram todas licenciadas. E eu percebi que realmente há muitos paralelos neste Portugal onde nós vivemos. Ao longo dos anos, esta evolução que aparece aí, realmente as pessoas que tinham menos de 4 anos de educação foram-se reformando, foram entrando pessoas com mais educação e víamos aí a amarela a subir os 6 anos de educação e depois a subir também os 9 anos e muito em mais a subir os licenciados, que são uns pontinhos que aparecem umas cruzinhas, porque estes quadros de pessoal têm só a parte do setor privado. E realmente, eu também não tinha percebido, mas depois apercebi-me, a maioria das licenciadas estão no setor público e isso traz alguns problemas, como vocês estão a notar na economia no momento presente. Nós chegámos ao final do século com dados deste tipo, comparando com alguns países com os quais nós normalmente nos comparamos. Nós tínhamos, com 21% da população dos 25 aos 64 anos, tinha ensino secundário ou superior, enquanto os outros parceiros tinham números muito mais elevados. A Espanha estava pior e tinha 35%, e nós tínhamos um problema que eu acho que é muito grave, para começar no século XXI, em que nós achamos que numa sociedade do conhecimento precisamos ter pelo menos competências ao nível do secundário, é que só 30% dos nossos jovens estavam a terminar no secundário. Houve uma evolução em todos os países, mesmo na Espanha, que passou de 24 de 13 para 55 e nós passámos de 11 para 30. Nem 20% conseguimos recuperar. Realmente isto é parte de um fado que eu estou aqui a falar hoje, que é o fado da pouca educação dos portugueses. Pouca educação significa pouca produtividade, significa salários baixos, significa o estado em que está a economia portuguesa no momento presente. Em 2011 já melhorámos bastante, já conseguimos ter que a maioria dos jovens, por isso dos 25 aos 34 anos, 56% já têm o ensino secundário. Comparando com a média da OCDE, que é 82%, e os nossos parceiros, que todos, alguns têm os 80%, a não ser a Espanha, que é a nossa vizinha, em 65%, e se compararmos, eu não pus aqui para não nos envergonharmos, os números dos novos aderentes à Europa, os países de leste têm números da ordem dos 90%, 95%. É isto que nós temos, meus amigos, como falo, e vamos continuar a ter no slide seguinte. O slide seguinte dá-nos um pouco de esperança. A nível da população com o ensino superior, nós recuperamos bastante. Os jovens da minha idade são dos 55 aos 74 anos. 11% de nós temos um ensino superior, devemos conhecer quase todos uns aos outros, mas os jovens já conseguem ter 27%, que ainda é muito baixo em relação à Europa, com 39%, e com alguns países como a Irlanda, que nós gostamos tanto de nos comparar, mas realmente houve esta evolução a nível do ensino superior, que é bastante bom, mas continuamos a estar atrás desses países, apesar de termos conseguido ultrapassar aqueles países que nós costumamos nos comparar, conseguimos ultrapassar a Itália. Se olharmos para o abandono escolar, outra realidade, e o abandono escolar é o número a percentagem de jovens dos 18 aos 24 anos que não estão a frequentar nem ensino, nem formação profissional e que têm o segundo ciclo do básico ao menos. Por isso, são aquelas pessoas que já saíram do sistema, apesar de serem jovens. Nós vemos que em 2009 nós tínhamos cerca de 2,5 vezes a média da União Europeia.
estávamos muito acima dos outros países, só tínhamos comparado connosco a Espanha, por isso temos de certeza problemas semelhantes à Espanha. Em 2002 nós fizemos uma recuperação grande, em 2012, 2009 a 2012 houve uma recuperação muito grande e nós conseguimos baixar este nosso número do abandono escolar para um número bastante inferior. Conseguimos diminuir 11 pontos percentuais, o que foi muito bom. E depois, aos objetivos 2020, se nós olharmos para esses objetivos 2020, nós vemos que, em termos de objetivos, é o nosso destino, talvez, gostamos sempre de ser dos melhores, de dar a linha da frente. Nós dizemos que vamos ter 10%. A Itália, com um número inferior ao nosso em 2012, ficou-se pelos 15-16%. A Espanha falou em 15%. Nós dizemos que íamos ter 10%. Por isso, meus amigos, é preciso mudar o fado. E ainda mais é preciso mudar o fado nesta região, porque em 2012, segundo o compromisso Madeira 2020, nós tínhamos 29% de abandono escolar e o nosso objetivo nesta região, eu acho muito bem que seja esse o objetivo, temos de estar a par do resto da Europa, é chegarmos aos 10%. Por isso, esta é a situação que eu diria que é o nosso fado. Porquê este nosso fado? Porquê que nós não conseguimos ter a educação que têm os outros? A primeira pergunta que eu vos vou tentar mostrar é realmente a educação, todos nós sabemos, é um investimento, por isso as pessoas têm que deixar de receber hoje para receber no futuro, como qualquer outro investimento. A primeira questão que se põe, será que a educação não compensa em Portugal? E aí temos os resultados de vários estudos, de alguns deles eu sou o autor. Num estudo em que nós pegámos em dados em 1995, por isso, uma altura em que nós estávamos com uma educação baixíssima em relação aos nossos parceiros, pegámos em dados de 15 países europeus e os dados entre eles Portugal e para os Estados Unidos, Portugal destaca-se pela rendibilidade da educação. Isto significa que, por cada ano que a pessoa estuda em Portugal a mais, em média, vai ter um aumento de 12% do seu rendimento. Se nós compararmos este valor com o valor da Suécia, que tem um aumento de 4% no seu rendimento, diríamos, bem, Portugal deve estar cheio de doutores, a Suécia deve estar cheio de pessoas sem educação. Não é verdade. Por isso, a rendibilidade da educação em 95 era esta, mas podemos ir mais à frente. No ano 2000, o professor Pedro Portugal, num estudo que faz uma comparação agora já para o ensino superior, nós vemos que Portugal, daqueles países que são apresentados aí, é aquele que apresenta maior rendibilidade do ensino superior. Ou seja, quem tiver uma licenciatura em Portugal ganha, em média, mais 60% do que ganha uma pessoa com o 12º ano. O país que aparece a seguir é o Luxemburgo, com uma porcentagem de 40,6%, e depois temos no final um dos países que tem mais educação na Europa, que é a Dinamarca, com 19,2%. Com outra base de dados, por isso isto podia dizer, mas isto é por causa da base de dados, e aqui vemos que é o painel europeu dos agregados familiares, mas usando outra base de dados, eu e o professor Santiago Budria chegámos a conclusões muito semelhantes. Nós temos para o ensino superior 95,72, ou seja, em Portugal, nos nossos dados que utilizamos neste estudo, um licenciado ganha quase o dobro de uma pessoa com o 12º ano e uma pessoa com o 12º ano ganha 41% mais do que uma pessoa com o ensino básico. Isto são números que realmente nos põem muito acima dos outros países, com a pequena exceção da Itália, que também não tem muito ensino superior, por isso talvez os problemas de Portugal e da Itália sejam semelhantes, mas nós temos estes números aqui para nos mostrar que realmente nós continuamos a ter altas taxas de rentabilidade. Isto são os dados da OCDE do último relatório de 2013 para a rentabilidade da educação na Europa. Na média, para o ensino, isto é, para o ensino secundário, nós estamos muito próximo dos valores da Europa, por isso o secundário sempre foi, e nos nossos estudos também tínhamos visto isso,
um grau que não tem muita rentabilidade, por isso em Portugal justifica-se a pessoa ter o básico ou passar para a licenciatura, é uma das conclusões dos nossos estudos, mas mesmo assim não temos taxas muito baixas de rentabilidade. No superior, realmente, temos taxas muito altas de rentabilidade, da ordem para as mulheres de 16,2% e para os homens de 14,9%. Como as pessoas costumam sempre fazer lembrar, isto é 2009, já estamos no meio da crise, mas houve um pequeno decréscimo em relação ao que era em 2006, mas não foi grande. Nós tínhamos uma rentabilidade em 2006 dos dados equivalentes no relatório da OCDE Education at a Glance de 18,5 e passámos da ordem de 18,5, passámos para a ordem dos 16,5. Por isso não foi uma queda abrupta dos rendimentos dos licenciados, pelo menos até a 2009. Depois de 2009 não temos dados. Além disso, nós temos dados para a estabilidade do emprego, feito pelo professor Pedro Portugal, com dados do inquérito ao emprego de 2003, por isso numa altura em que nós não estávamos em crise e realmente estes dados têm que ser todos reformulados numa altura de crise, que pode ser que tenham mudado muito, mas não acredito que seja substancialmente. Nós tínhamos, se pensarmos que o licenciado tinha uma probabilidade de desemprego naquela altura, em 2003, de 1, uma pessoa com o secundário tinha quase o dobro da probabilidade de estar desempregado. E a pessoa que tivesse ficado com o primeiro ciclo do básico ou o nono ano tinha o triplo da probabilidade. E realmente, este texto que eu recomendo sempre para as pessoas lerem, quem vai falar de educação, que é um texto que tem um título muito interessante, feito pelo professor Pedro Portugal, que se chama Mitos e Factos sobre o Mercado de Trabalho Português, a trágica fortuna dos licenciados. E porquê é que o Pedro Portugal vem falar da trágica fortuna? Porque estava a falar imenso nos meios de informação que não vale a pena estudar, os licenciados estão todos em desemprego, isto não serve para nada, estamos mal, não temos a procura, não está de acordo com a oferta, é preciso fazer algo. E o professor Pedro Portugal, sim, eu tenho os dados, é o trabalho do Banco de Portugal, tinha acesso aos dados, eu vou ver o que é que se passa. E o que ele vem dizer é que realmente isto é um mito. E ele até cita, não tenho aqui a citação, mas cita Fernando Pessoa, que diz que como tudo que é falso espalha-se muito rapidamente. E realmente era uma ideia que nós estamos a ter e que continuamos a ouvir, é que realmente o ensino superior deixou de valer a pena. E ele vem dizer, não deixou, porque estes são os números, e os números não dizem nada do que é o sentimento comum. Talvez porque os jornalistas conhecem muitos licenciados, conhecem poucas pessoas que ficaram com o primeiro ciclo e as dificuldades que estão a ter essas pessoas e as suas famílias. Por isso isto é o nosso fado. Um fado interessante, ter muito pouca educação, mas num país que devia ser ótimo ter educação. E então, possíveis explicações. Eu trouxe aqui os meus contributos, há muito mais contributos. A minha lição tem 3 partes, passou a primeira, isto é uma oração daquelas que têm parte. Agora vou passar para a parte das possíveis explicações que eu encontrei, mas há muito mais explicações que colegas meus também têm encontrado e que têm apresentado. E depois vamos passar à terceira parte, que é realmente a questão de fé, que é como é que se muda este fato. Primeira explicação que eu apresentei há uns anos atrás é que todo o investimento tem risco. E realmente nós temos, ali tem o ranking, ou seja, a ordenação do rendimento e do risco para os 16 países que foram considerados, 15 europeus e os Estados Unidos, e o que é que nós vemos? É que realmente há uma correlação inversa entre a ordenação dos rendimentos e a ordenação do risco medido pela diferença entre termos técnicos, a rentabilidade no primeiro e no nono quarto em termos técnicos. E o que é que nós vemos? É que eu ordenei ali, eu e o Pedro Martins, ordenámos a rentabilidade da educação, que é o rank 1, e, por ordem inversa, o risco de cada investimento. E diz, a teoria dos investimentos,
que investimentos com alto risco têm rentabilidade mais alta. É exatamente o que se passa na educação. Muitos países, quando nós tomámos as ordens, tinham um número muito parecido com 17. Por isso, que era a soma inversa, como não tínhamos todos os países, há ali uma regularidade entre ter pouco risco e ter altos rendimentos. Claro que há alguns que são os outliers, não é? Mas fora isso, Portugal, a Áustria, tem uma série deles, e então uma das questões é os riscos. E a segunda questão que eu apresentei, que se reflete neste quadro que eu vos vou mostrar a seguir, é as razões financeiras ou familiares. Eu realmente, quando me deram os dados ao inquérito, ao emprego e formação de adultos de 2007, e me pediram para eu fazer para o INE uma reflexão sobre os dados que me tinham dado, eu disse, vamos ver o que é que se passa e a relação que existe entre a educação dos pais e a educação dos filhos. E então, isto lendo em linha, temos em cima o F, a papai, principal, com o básico, com o secundário e com o ensino superior. E a mãe com o básico, com o secundário e com o ensino superior. E há casais de todos os tipos, como vocês percebem, apesar de nós sermos muito do tipo que nós na economia chamamos upstairs, downstairs. Ou seja, o topo da elite portuguesa casa com o topo da elite, por isso, e a base baixa do nosso estrato social casam entre si. Isto em contrapartida a outro tipo de casamento, que também é baseado noutra série americana, que é o Sex and the City, em que as pessoas sobem através do casamento. Por isso nós temos um sistema muito vitoriano de sociedade, em que não há muito esta mobilidade. O que é que nós vemos ali? Nós vemos que para uma rapariga, se tiver ambos os pais com, no máximo, o básico, e realmente nós já tínhamos a primeira categoria, era o básico, ela tem menos de 10% de probabilidade de ter o ensino superior, naquele grupo dos 25 aos 64 anos. Mas se essa rapariga tiver ambos os pais com o ensino superior, já tem uma probabilidade de ter o ensino superior de 72%. Ou seja, há aqui um multiplicar, neste caso, de 8 vezes a probabilidade de ter ensino superior. No caso dos rapazes, passa de 6,10 a probabilidade dos rapazes terem ensino superior, se os pais tiverem o básico, de 61,34. Há 10 vezes de diferença de probabilidade. Ou seja, uma pessoa que seja do sexo masculino tenha os pais com o básico, praticamente, eu diria, é um herói se tiver um ensino superior, enquanto, apesar de não ser muito bom, com os pais com o superior, mesmo assim, mais de 60% irão tê-lo. Depois aparece a amarelo, também os dados permitem-nos esta leitura, aparece a amarelo que a diferença entre o sexo masculino e o feminino. Nós temos visto, e os dados da OCDE confirmaram, têm vindo a confirmar, não é só em Portugal, que há muito mais raparigas que vêm para o ensino superior e que se licenciam. E vemos ali a diferença. Todas as diferenças são positivas e algumas vezes são da ordem dos 10%. Para o caso do superior aparece 11,10%, por isso as raparigas têm mais de 11% de probabilidade de terem um ensino superior, com duas exceções, que eu acho que também é importante nós refletirmos. É se a mãe for casada com um pai com menos educação, isso é mau para as raparigas. Isto também é algo que nós temos que pensar, é que realmente temos ali a mãe ter o secundário e o pai ter o ensino básico, ou a mãe ter o ensino superior e o pai ter o ensino básico. Parece que isto contraria a tendência geral das raparigas terem mais educação. Isso é uma fonte que nós temos, como os especialistas na área da educação, temos que olhar. Mas estes números, que é que inclui os jovens da minha idade, não é? Dos 25 aos 64 anos, fiz qualquer coisa mal. Pronto. Também dos jovens dos 25 aos 34 anos, nós vamos ter os números muito diferentes entre uma rapariga, e aqui já são jovens,
Por isso, em 2007, tinham de 25 aos 34 anos, pessoas que nasceram depois de 25 de Abril, não temos a desculpa do Estado Novo. Temos ali que, se tiverem os pais dos básicos, têm 24,68% de probabilidade de terem ensino superior, um título superior, mas se tiverem os pais com ensino superior, praticamente todas são licenciadas, o que realmente faz uma grande diferença entre 24% para 97%. Nos rapazes, temos 12,51% para 75,86%. Então, nós vemos aqui realmente que parece que existe, e novamente temos ali o efeito pai com menos educação que se transmite numa diferença negativa para o lado feminino. O que nós vemos aqui é que realmente parece que há uma justificação a nível da família. E se nós formos a este próprio inquérito, vemos as razões porque é que as pessoas deixam de estudar, aparece muito a questão de queria ganhar o meu próprio dinheiro, não tinha dinheiro para continuar os estudos. Isso é uma das razões. Isso acontece para as pessoas que têm pais com nível básico e algumas com casais entre o nível secundário e básico. Pais do nível superior. Quem não deixou de estudar responde, e nisso os portugueses costumam ser sinceros nos inquéritos, porque não gostava de estudar. Pronto, e as pessoas não são todas obrigadas a gostar, mas não é por razões financeiras. Realmente, para as pessoas de nível mais baixo, aparecem muito essas razões de nível financeiro. Por isso, pode haver muitas justificações, pode ser, e há estudos, há pelo menos um estudo em Espanha, que faz uma coisa que é muito interessante, mas nós não tivemos dados em Portugal para fazer, que é a importância do nome, e realmente mostram que ter certos apelidos em Espanha dá vantagens no mercado de trabalho. Talvez nós também tenhamos que fazer o mesmo, para ver a importância de alguns nomes na sociedade portuguesa, porque este problema que eu vos apresentei aqui, que é do risco, nada me garante que não sejam os filhos daqueles que têm menos educação, que estejam na parte de baixo da escala da distribuição da rentabilidade, e os outros estejam no topo da escala e realmente sejam um mau investimento para quem está na base da escala. Eu não quero acreditar nisso, mas temos que fazer estudos. Parece-me que nós temos muitas noções do que é que devemos fazer, da nossa situação. Esta é a situação que nós temos, este é o nosso fado. Então é a altura de mudar o fado. E há um professor que tem se dedicado muito ao estudo da problemática da educação, que é o professor Ekman, que ganhou o Prémio Nobel de 2000, dividido a meio com o Daniel McFadden. Estes problemas dos estudos da educação têm um problema difícil de se ultrapassar. Às vezes, para fazermos em termos de estatística, temos aqui professores de estatística, não estão para aí, é que nós não temos a mesma pessoa com educação e sem educação. Por isso eu não posso dizer assim, se eu pegar no Pedro Telhado Pereira e lhe tivesse tirado a educação toda que ele tem, quanto é que ele estaria a receber, para saber quanto é que seria o aumento do meu rendimento de vencimento por ter tido esta educação que eu tenho. E então nós temos que encontrar por métodos estatísticos, porque senão podemos estar a pensar que se alargarmos a educação vamos ter estes resultados, mas as pessoas estão selecionadas. Quem escolheu a educação é aqueles que têm mais educação. Só aqui um momento parêntese no meio desta oração, como é que nós temos tentado resolver este problema. Felizmente, há uma cidade nos Estados Unidos que se chama Twins, Gêmeos, que faz um encontro, penso que é 2 em 2 anos, é capaz de estar anual, em que se reúnem gêmeos de todos os Estados Unidos. E há imensos gêmeos que têm vidas completamente diferentes. E nós usamos esses, ou na teoria económica, usam esses gêmeos para ver a influência do ambiente social na vida das pessoas. E realmente o infortúnio de algumas crianças, que são gêmeos separados à nascença, é uma grande sorte dos investigadores da economia da educação, é porque realmente eles têm o mesmo código genético, têm vidas muito diferentes. Nós podemos ver como é que as vidas das pessoas influenciam
a vida futura. E o que é que vem dizer o professor Ekman? E está ali a citação dele. Ele vai dizer que realmente, se nós tivermos em consideração tudo o que é a vida futura das pessoas, e há um estudo muito interessante nos Estados Unidos em que fizeram um estudo em que começaram a fazer, também pouco termos técnicos, fizeram uma escolha aleatória de crianças com menos de 3 anos. Fizeram uma intervenção nessas crianças de menos de 3 anos para ver como é que ia ser a sua vida, tendo ou não um aumento de capacidades logo muito cedo. E seguiram essas pessoas pelo menos até aos 40 anos. Por isso é um investimento enorme para se chegar a resultados. E o que ele mostra é que realmente o dinheiro que se gastou nesse modelo foi altamente compensado. As pessoas têm uma vida muito melhor por terem educação e que realmente eles têm uma das grandes vantagens, pelo menos nos Estados Unidos, é a diminuição da criminalidade. Muitas dessas crianças que não tiveram esse apoio, por isso eram meios muito desestruturados, acabaram por ter educação, por ter uma vida normal, o que nós chamaríamos normal, porque não, sem querer pôr o sentido de valorativo, mas sim de norma, e realmente as pessoas que não tiveram esse apoio foram muito mais difíceis. Se considerarmos todos estes benefícios, então temos o que ele mostra depois neste página e meia que ele escreve para defender nós investirmos nas crianças muito cedo, até aos 3 anos. Ele diz assim: aqui está a rendibilidade da educação ou da intervenção feita. Se nós começarmos a fazer uma intervenção dos 0 aos 3 anos, então nós vamos ter uma rendibilidade muito superior. E ele depois vai defender que, ao fazer uma política pública, devemos ter em conta sempre uma análise custo-benefício e que o benefício é muito grande e que nós temos que intervir, como ele diz, muito cedo. E não é, contrariamente ao que se pensa, ele diz não é dar dinheiro às famílias. As famílias têm que ter umas certas capacidades que muitas famílias não têm. E nós temos que intervir para criar, desde muito cedo na criança, essas capacidades. Porque senão nós vamos ter problemas mais tarde e quando quisermos intervir, temos resultados piores. Mas não temos maus resultados. E o que eu vos vou mostrar a seguir, já aproximando-nos da ladainha final desta oração, nós vamos eu vou apresentar aqui a experiência em Portugal dos empresários para a inclusão social. Eu acho que é uma experiência que é importante nós referirmos aqui, porque nós estamos muito habituados a dizer que o Estado deve fazer, e há um conjunto grande de empresas que resolveu fazer esta experiência que as empresas dão, penso, contributo, pelo menos na informação que eu vi na internet, é de cerca de 25 mil euros, para fazer um sistema de apoio aos alunos do 7º e 8º anos. O que eles fazem não é mais aulas, o que eles fazem, está aqui explicado, que é foco em competências não cognitivas. Nós normalmente pensamos, não, o aluno está a repetir, mas então precisa mais tempo de matemática, precisa mais tempo de português, precisa mais tempo disto. Eles fazem uma ideia diferente, dizem assim, não, a pessoa não consegue fazer porque desiste, porque muito cedo na sua vida teve no meio que era normal desistir. Bem, eu lembro, quando era criança e jovem, se dissesse, eu não consigo dizer logo, não, o menino tem que conseguir, é impossível, toda a gente consegue. Mas, se vier uma família que diz, não consigas, não tentes, porque vais ver que te vais magoar, o que nós vemos é que realmente a criança depois não desenvolve a capacidade necessária. E então, temos aqui os princípios deste modelo de intervenção. É uma intervenção, primeiro, não é universal, é só para as pessoas que acham que devem ter. Tem uma mecânica de proximidade, é feito muito com a intervenção das famílias, voltar as famílias a compreenderem qual é a importância da educação para o próprio filho. É uma intervenção que não é feita na aula, tem um conjunto de mediadores profissionais, e muito baseada, as pessoas têm que dar resultados. E realmente a metodologia é começar pela sinalização, depois fazer uma intervenção e depois monitorizar os resultados. Eu devo dizer que
o Pedro Silva Martins, que é um coautor e está professor na Universidade em Inglaterra, fez um estudo penométrico para ver os resultados da intervenção e chegou à conclusão que realmente os resultados são muito positivos. Levam a uma redução acumulada de cerca de 30% da probabilidade de retenção se a pessoa participar neste projeto. E este projeto ele também faz uma análise custo-benefício em que mostra que realmente isto é muito barato, porque 30%, se nós pusermos o custo de ter a pessoa no sistema mais tempo e não ter as capacidades necessárias, é enorme. Isto tem considerados todos os custos que as pessoas vão ter ao longo da sua vida, porque não é preciso estar aqui na universidade para as pessoas perceberem que a educação é extremamente importante. Chego assim à minha notas finais e vou pôr só duas notas muito pequenas. Uma que eu acho que é muito importante, feita pelo outro prémio Nobel, que eu vou ver aqui o ano, 98, que é o professor Amartya Sen, que é uma pessoa que é um economista, mas que vem da área da filosofia e que tem feito muitos estudos sobre a importância da educação como liberdade e, acima de tudo, o que ele diz aí naquela frase é que nós realmente estamos num mundo com imensa opulência, há umas pessoas que vivem muito bem, mas há muitas pessoas que vivem muito mal. E o que nós queremos não é que o investimento em educação não é só para reduzir a pobreza, é acima de tudo para que as pessoas possam ser cidadãos de pleno direito e que consigam realmente levar ao desenvolvimento das sociedades. Meus amigos e minhas amigas, nós temos que ter um papel, e quando eu digo nós, quero dizer a Universidade da Madeira, tem que ter um papel fundamental na redução do abandono escolar nesta região, porque temos 8 anos para diminuir de 29% para 10%. Eu acho que se nós dermos as mãos, o Governo Regional, que está aqui representado, as autarquias, nós investigadores que temos pessoas muito capacitadas, não só na área da economia, da educação, do desporto, das ciências, e se conseguirmos falar com os alunos e as famílias, e por que não, cada um dos nossos alunos ser um padrinho destas crianças e dizer-lhes: vocês vão todos para a universidade, acreditem em nós e vai ser possível. Meus amigos, é preciso mudar o fado. E aqui está a letra do desfado, muito bem cantado pela Ana Moura, que diz, e é o Pedro da Silva Martins, não é o meu coautor, mas por coincidência também se chama Pedro da Silva Martins, que diz: quero o destino, que eu não creio no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Muito obrigado.